Eu nunca imaginei que aos 42 anos estaria aqui, sentada na cozinha da minha casa em Goianinha, com 3 bebês chorando ao mesmo tempo enquanto tento esquentar o leite no fogão a lenha. A panela chiava, o cheiro de fumaça misturava com o de leite queimando, e eu, com as mãos trêmulas, não sabia qual dos 3 pegar primeiro. O mais novo, que era também o menor, berrava como se estivesse sendo esfolado. Os outros 2, gêmeos idênticos, olhavam para mim com aqueles olhos arregalados, como se perguntassem, asterisco, e agora, mãe? Asterisco. Até os 40 anos eu era conhecida na congregação como a irmã estéril. Não por malícia, mas porque era a verdade. Casada aos 19 com o irmão João, um homem quieto que trabalhava na roça desde antes do sol nascer, passamos mais de 2 décadas tentando. Rezei em cada culto, jejuamos juntos, fizemos promessas, choramos nos pés dos anciãos. Nada. Os médicos disseram que meus óvulos eram como folhas secas, que meu útero era um deserto. João nunca reclamou, mas eu via nos olhos dele a mesma dor que carregava em mim, o vazio de uma casa sem risadas de criança, sem brinquedos espalhados, sem aquele cheiro de talco e suor que só os pequenos têm. Até que num domingo qualquer, depois do culto da manhã, a irmã Maria me chamou num canto do salão. Ela era parteira, dessas que aprendem com as mãos e com Deus, não com o livro. Segurou meu pulso, olhou nos meus olhos e disse, asterisco, irmã, você vai ter um filho. Não 1, 3, asterisco e na hora, porque como é que uma mulher que nunca engravidou ia ter trigêmeos? Mas ela não sorriu, só apertou minha mão e saiu. Naquela noite sonhei com uma árvore seca dando flores brancas. Acordei com uma cólica tão forte que pensei que fosse apendicite. João me levou de carroça até a cidade, e o médico, depois de me examinar com aquela cara de quem já tinha visto tudo, balançou a cabeça. Asterisco, gravidez de alto risco. Trigêmeos. E você, minha senhora, não tem útero para isso. Asterisco, João segurou minha mão tão forte que doeu. Asterisco, Deus proveu asterisco, foi tudo que ele disse. Os 9 meses foram um inferno. Vômito até de água, pernas inchadas como troncos, uma dor nas costas que nem de joelhos aliviava. As irmãs da congregação vinham me visitar, traziam sopa, rezavam. Algumas cochichavam que era milagre, outras que era castigo por alguma coisa que eu tinha feito. A irmã Raquel, que tinha perdido 7 filhos seguidos, me olhava com uma mistura de inveja e piedade. Uma vez ela segurou minha barriga e sussurrou, asterisco, se Deus te deu 3, é porque ele confia em você. Mas cuidado, irmã. Às vezes ele dá e depois tira. Asterisco. Os meninos nasceram de cesárea, 2 meses antes da hora. O mais velho, Davi, veio chorando alto, como se já soubesse que teria que lutar por tudo. Os outros 2, Samuel e Daniel, nasceram azuis, quietos. Levaram eles para a incubadora, e eu, ainda grogue da anestesia, só conseguia repetir, asterisco, não leva meus filhos, Senhor. Não agora. Asterisco, João não chorou. Só ficou ali, de pé, olhando para as 3 criaturas minúsculas como se não acreditasse que eram dele. Os primeiros meses foram uma guerra. Samuel teve uma infecção, Daniel não mamava direito, Davi chorava dia e noite. Eu dormia em pedaços, com os seios rachados, as costas doendo, a cabeça latejando. João ajudava como podia, mas ele também tinha que trabalhar. Às vezes, à noite, eu o via sentado na varanda, olhando para o céu, e sabia que ele estava rezando. Não por força, mas por medo. Medo de não dar conta. Medo de perder o que Deus tinha dado. A congregação nos ajudou. Roupa, fralda, comida. A irmã Maria vinha toda semana ver os meninos, passava as mãos neles como se estivesse abençoando. Asterisco, esses aqui são especiais, asterisco, ela dizia. Asterisco, marca de Deus. Asterisco, mas eu via o cansaço nos olhos dela também. Sabia que por trás da fé tinha o peso de 3 vidas que podiam se apagar a qualquer momento. Foi no 6º mês que notei a primeira coisa estranha. Davi, que sempre foi o mais forte, começou a ter febres que não baixavam. Levei ao médico em Natal, e depois de muitos exames, ele sentou na minha frente e disse, asterisco, síndrome de Down. E tem mais, os outros 2 também têm. Asterisco, fiquei olhando para ele, sem entender. Asterisco, todos os 3? Asterisco, ele assentiu. Asterisco, é raro, mas acontece. Principalmente em gestações múltiplas em mães mais velhas. Asterisco, voltei para casa com as pernas bambas. João estava na roça, e eu sentei no chão da cozinha com os pés frios apesar do calor do meio-dia. As paredes de taipa pareciam fechar, o cheiro de terra molhada e fumaça do fogão a lenha me sufocava. Não chorei. Só fiquei ali com as mãos espalmadas no chão áspero, como se pudesse me agarrar a alguma coisa que não desmoronasse.
Quando João chegou suado e com as calças cheias de terra, eu ainda estava no mesmo lugar. Ele tirou o chapéu, passou a manga da camisa pelo rosto e olhou para mim. O que foi? Contei. Ele não disse nada por um longo tempo. Depois, sentou ao meu lado, encostou as costas na parede e suspirou fundo. Então é isso. Não havia raiva na voz dele. Nem surpresa. Só um cansaço que eu já conhecia bem. E agora? Perguntei, mais para o ar do que para ele. João coçou a barba rala, pensativo. Agora a gente cuida. Como sempre. Não foi uma resposta. Foi só uma coisa que se diz quando não há mais nada a dizer. Os dias seguintes foram um borrão de consultas, remédios e noites em claro. Davi, o mais fraco, precisava de mais atenção. Maria, que sempre foi quieta, começou a ter crises de choro que não acalmavam nem com o peito. Só Pedro, o menor, parecia indiferente a tudo, dormindo mais do que o normal, como se o mundo lá fora não o atingisse. A vizinha, Dona Chica, apareceu um dia com um caldo de galinha e um terço bentinho. Reze, menina. Deus não dá cruz maior que a gente pode carregar. Eu aceitei o caldo. Devolvi o terço. Já tenho cruz demais, Dona Chica. Não preciso de mais uma. Ela fez o sinal da cruz e saiu balançando a cabeça, como se eu fosse uma causa perdida. João não falava muito sobre o assunto. Trabalhava do sol a sol, voltava, comia em silêncio e ia dormir. Às vezes, à noite, eu ouvia respirar fundo, como se estivesse segurando algo que não queria soltar. Uma vez acordei e o encontrei sentado na porta de casa, olhando para o céu. Não perguntei nada. Só sentei ao lado dele e ficamos assim, até o frio nos obrigar a voltar para dentro. As crianças não melhoravam. Davi perdeu peso, apesar de eu forçar leite e papinhas pela boca. Maria começou a ter convulsões, o corpo todo tremendo como folha no vento. Levei os três de novo ao médico em Natal, dessa vez em um ônibus lotado, com elas no colo e o cheiro de suor e gasolina me enojando. O médico, o mesmo de antes, olhou os exames e balançou a cabeça. Infecção respiratória em Davi. Maria tem problemas neurológicos. Pedro está estável, mas precisa de acompanhamento. E o que a gente faz? Perguntei, a voz trêmula. Acompanhamento constante. Medicação. Fisioterapia se conseguirem. A gente não tem dinheiro para isso. Ele olhou para mim, como se estivesse medindo o tamanho do meu desespero. Tem o SUS. Não é ideal, mas é melhor que nada. Voltei para casa com 3 receitas, uma lista de exames e a certeza de que nada daquilo seria suficiente. João vendeu o único boi que a gente tinha. Compramos os remédios, mas sobrou pouco. As visitas ao posto de saúde viraram rotina. As enfermeiras já me conheciam pelo nome, algumas até ajudavam com fraldas e leite em pó quando podiam. Mas não era o bastante. Uma tarde, enquanto Davi tossia sem parar no meu colo, João entrou em casa com um papel na mão. Arrumei um serviço na cidade. Construção. Pago por dia. Olhei para ele. João nunca tinha trabalhado fora da roça. E a plantação? A gente sobrevive como der. Não tem jeito. Ele partiu na semana seguinte, levando só uma mochila com roupas e um saco de farinha. Ficou de mandar dinheiro quando pudesse. As noites ficaram mais longas depois que ele foi embora. Eu dormia com as crianças ao meu lado, uma em cada braço, ouvindo o som da respiração delas como se fosse um relógio marcando o tempo que me restava. Às vezes acordava com Maria chorando baixo, um gemido que parecia vir de muito longe, como se ela já estivesse meio partida. Uma madrugada, Davi parou de respirar. Eu balancei, gritei seu nome, soprei em sua boca como tinha visto fazer uma vez na televisão. Nada. Seu corpinho ficou mole, os lábios arroxeados. Corri com ele nos braços até a casa da parteira que morava perto. Ela tentou, mas quando chegamos, já era tarde. Enterramos Davi no dia seguinte, embaixo de um pé de umbuzeiro, no quintal. João não estava lá. Não tinha como avisar. Cavamos a cova nós mesmas, eu e a vizinha, com as mãos cheias de calos e lágrimas seque. A terra estava dura, cheia de pedras, e a cada golpe da enxada, parecia que o chão resistia de propósito. A vizinha, Dona Chica, rezava baixo enquanto cavávamos, as palavras saindo entrecortadas pelo esforço. Suor e poeira grudavam no meu rosto, e eu sentia o peso do corpo de Davi nas minhas costas, como se ainda o carregasse. Não chorei mais. As lágrimas tinham secado antes mesmo de começarmos. Quando a cova ficou pronta, envelopamos Davi num pano branco que Maria tinha bordado para ele, com os fios azuis desbotados nas pontas. Não tinha caixão, nem padre nem vela. Só nós duas, o sol a pino e o vento quente mexendo nas folhas do umbuzeiro. Dona Chica fez o sinal da cruz e jogou um punhado de terra por cima do pano. Eu não consegui mexer os braços.
Fiquei olhando para aquele monte de terra, pensando em como era leve demorar tanto para nascer e tão rápido para apodrecer. Maria não saiu do quarto. Ouvi ela arranhando a parede com as unhas, um som que me gelou a espinha. Quando entrei, estava deitada de bruços, os cabelos colados no rosto molhado. Não falou nada quando me sentei na beira da cama. Só tremia, como se o mundo todo estivesse sacudindo só ela. João não vai saber. Ela murmurou finalmente, a voz tão fina que quase não dá para ouvir. Ele nem vai saber que o filho morreu. Não respondi. O que adiantava? João estava lá longe, em algum canavial do interior de São Paulo, cortando cana sob um sol que queimava a pele. Não tinha como mandar recado. Mesmo que tivesse, o que ele poderia fazer? Voltar? Com o quê? Sem dinheiro, sem passagem, sem nada. A gente já tinha aprendido que algumas coisas não tinham jeito. Nos dias que seguiram, Maria emagreceu de repente. Os ossos do rosto ficaram salientes, os olhos fundos. Parou de comer, só tomava água com açúcar quando eu forçava. Às vezes ela acordava no meio da noite e ficava olhando para o teto, os dedos torcendo o lençol até fazer buracos. Uma vez peguei ela saindo sorrateira de casa de madrugada com uma faca na mão. Quando perguntei onde ia, ela só balançou a cabeça e voltou para a cama, como se não soubesse. Eu comecei a trancar a porta à noite. Davi apareceu nos meus sonhos. Sempre do mesmo jeito, pequeno, quieto, com os mesmos olhos grandes e escuros. Uma vez sonhei que ele estava sentado no pé do umbuzeiro, brincando com um pedaço de pau, como fazia quando estava vivo. Quando me aproximei, ele sorriu e disse alguma coisa que não consegui entender. Acordei com um gosto de terra na boca. A parteira veio me procurar uma semana depois. Você precisa levar ela no médico, menina falou, cruzando os braços. Isso não é normal. Não é só tristeza não. Não tenho dinheiro, respondi, secando as mãos na saia. Ela suspirou, olhando para Maria, que estava sentada no canto da cozinha, olhando para o vazio. Então leva ela na benzedeira. Pelo menos alguma coisa. Fui. A benzedeira morava num casebre perto do rio, com umas galinhas ciscando no chão de terra batida. Cheirava a erva queimada e a algo azedo, como leite talhado. Ela passou as mãos sobre a cabeça de Maria, murmurou umas palavras, jogou água benta no chão. Maria não reagiu. Só ficou parada, os olhos vidrados. Isso aqui não é coisa minha, a velha disse finalmente, olhando para mim. Isso é coisa de médico mesmo. Ou de padre. Mas a gente não tinha nenhum nem outro. João voltou 3 meses depois. Chegou sem avisar, magro como um defunto, a pele queimada do sol, as mãos cheias de calos novos. Quando entrou em casa, Maria estava sentada na cadeira de balanço, olhando para a parede. Ele parou na porta, tirando o chapéu, o rosto confuso. O que foi que aconteceu? Perguntou, olhando para mim. Não consegui falar. Só apontei para o quintal, para o umbuzeiro. João ficou quieto por um longo tempo. Depois, sentou no chão, encostado na parede, e enterrou o rosto nas mãos. Maria não se mexeu. Não chorou, não falou, não olhou para ele. Era como se tivessem virado 2 estranhos na mesma casa. Naquela noite, ouvi eles conversando baixo no quarto. Ou melhor, ouvi João falando e Maria respondendo com grunhidos como um animal ferido. Depois, o silêncio. No dia seguinte, João foi embora de novo. Não disse para onde e não se despediu direito. Só pegou a mochila surrada e saiu andando, a cabeça baixa. Maria ficou na janela, olhando ele ir embora. Quando virou para mim, tinha algo nos olhos que nunca tinha visto antes. Não eram lágrimas, não era raiva. Era um vazio tão profundo que me deu medo. Ela fechou a janela devagar, como se estivesse fechando um caixão, e voltou para a cozinha. Ouvi o barulho da faca batendo na tábua de cortar carne, ritmo seco, mecânico. Não perguntei o que ela estava fazendo. Não tinha coragem. Fiquei no meu canto, fingindo arrumar as coisas no quarto que dividia com o João. As roupas dele ainda estavam no varal, duras de sol e poeira. Uma camisa xadrez que ele gostava, cheia de remendos nas costuras. Toquei no tecido, sentindo os fios desgastados entre os dedos. Não sabia se ele voltaria para buscá-las. Não sabia se queria que voltasse. À tarde, Maria chamou para comer. Arroz, feijão, um pedaço de carne salgada. Comemos em silêncio, ela mastigando devagar, como se cada bocado fosse um peso. De vez em quando, seus olhos iam para a porta da frente, como se esperasse algum barulho. Mas só havia o vento batendo nas folhas do umbuzeiro. Você vai ficar aqui? Ela perguntou de repente, sem olhar para mim. Não respondi logo. A pergunta doía como um soco no estômago. Não sei, falei baixo. Ela sentiu, como se já soubesse a resposta. Levou o prato até a pia, lavou com movimentos lentos as mãos vermelhas da água quente.
Quando terminou, secou-as na saia e foi até o quarto. Ouvi a porta fechar. Fiquei sozinho na mesa, olhando para o prato sujo, para as migalhas de pão espalhadas no pano. Do lado de fora, o sol já estava baixando, pintando tudo de um laranja sujo. Lembrei do João, da última vez que o vi sentar ali, rindo de alguma coisa boba que eu tinha falado. Agora a cadeira dele estava vazia, encostada na parede como um fantasma. Levantei, lavei meu prato, guardei os talheres. Quando passei pelo corredor, a porta do quarto da Maria ainda estava fechada. Não bati. Não tinha nada para dizer. Saí pro quintal. O umbuzeiro balançava levemente as folhas fazendo um barulho seco. Aproximei-me, toquei no tronco áspero. Era a mesma árvore de sempre, mas agora parecia diferente, como se guardasse um segredo que eu não queria saber. Olhei para cima, pro céu já escurecendo, e respirei fundo. Não chorei. Não gritei. Só fiquei ali, esperando a noite cair. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro de terra molhada. Devia ter chovido lá pros lados do riacho enquanto eu estava dentro, distraído com o prato de comida que não tinha sabor. Encostei as costas no tronco do umbuzeiro e deslizei até sentar na grama fria. As pernas doeram um pouco, mas não me importei. Do lado de dentro da casa, ouvi o barulho da torneira sendo fechada. A Maria devia estar lavando a louça, ou talvez só encostando as mãos debaixo d'água para fingir que estava fazendo alguma coisa. Não me levantei. Não tinha pressa para voltar, nem para falar, nem para ouvir o que ela podia ter para dizer. Uma cigarra começou a cantar perto dali, um som agudo que cortava o silêncio. Fechei os olhos e tentei me lembrar da voz do João, da maneira como ele chamava meu nome quando queria que eu fosse pescar com ele. Asterisco, ô Paulo, vem logo, senão os peixes vão embora. Asterisco, a lembrança doeu como um socão no peito, mas eu engoli em seco e abri os olhos de novo. Alguém bateu na porta da frente. Não era um bater urgente, daqueles que a gente já sabe que é ruim. Era devagar, como se a pessoa do outro lado estivesse com medo de incomodar. Ouvi a Maria arrastar os pés até a sala, o rangido da madeira quando ela abriu a porta. Uma voz masculina falou baixo, mas não dá para saber o que disse. Não me mexi. Depois de um tempo, a porta se fechou. A Maria não veio até o quintal. Fiquei ali, ouvindo os passos dela voltarem para a cozinha, o som de um copo sendo colocado na pia. Não tinha mais cigarras. Só o vento e o farfalhar das folhas, como se a árvore estivesse sussurrando alguma coisa que eu não queria entender. Levantei quando a noite já estava feia, as estrelas aparecendo uma a uma. Dentro de casa, a luz da sala ainda estava acesa, mas a Maria não estava mais lá. A porta do quarto dela continuava fechada. Passei pela cozinha, peguei a garrafa de cachaça que o João deixava escondida atrás dos potes de mantimento. Não bebi. Só segurei o peso dela na mão, sentindo o vidro frio. Depois, guardei de volta. Não ia adiantar nada. Deitei no sofá, com as botas ainda sujas de terra. O teto tinha uma rachadura que eu nunca tinha reparado direito. Fiquei olhando para ela, contando as vezes que a sombra das árvores de fora passava por cima, como se fosse um relógio que ninguém tinha ajustado. Alguém tinha deixado o rádio ligado na estação do tempo. Uma voz mecânica falava de frente fria, de chuva para amanhã. Desliguei com o controle, sem força para levantar. A noite ficou quieta de novo. E eu também.